E vamos continuar agora falando sobre esse assunto, essa proposta que foi apresentada pelo governo em relação ao ICMS, com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano Pires Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer falar com vocês aí no Jovem Pan. Bem, o governo conseguiu trazer uma certa tranquilidade ao mercado ao dizer que não vai interferir diretamente nos preços da Petrobras. Isso teve repercussão, as ações da empresa subiram. No dia anterior, quando o governo sinalizou a possibilidade de alguma medida para mexer no preço do diesel, especialmente, houve essa preocupação, porque no passado nós já tivemos muita intervenção. Agora, há essa possibilidade de se alterar a forma como o ICMS é cobrado e em que medida isso teria impacto efetivo sobre a formação de preços? Olha, Denise, realmente a boa notícia hoje, dada pelo presidente Bolsonaro, né, que não vai haver intervenção, não vai haver qualquer tipo de controle nos preços da Petrobras, que causaram enormes prejuízos para a empresa e para o país nos últimos anos, né? Agora, essa questão do tributo é uma discussão que já deveria ter sido feita há muito tempo e mostra também a urgência da gente discutir uma coisa mais global que se chama reforma tributária, né? O meu medo é o seguinte, é que apresentam um projeto agora para discutir essa história de levar ICMS para ser cobrado na refinaria ou para o ICMS passar a ser um valor fixo como a PIS/COFINS, discutindo ao mesmo tempo a reforma tributária, né? E é ali no âmbito da reforma tributária que a gente deveria olhar a questão dos combustíveis. Você tem uma coisa muito grave no mercado de combustível no Brasil que se chama sonegação. Então, a sonegação precisa ser combatida mudando a maneira, a forma como se cobra tributo. Agora, não vejo espaço para redução de tributo, né? Então, não tendo redução de tributo, a gente não vai ter queda nos preços na bomba. Por que eu não vejo espaço de redução de tributo? Por várias razões. Primeiro, que o ICMS, a arrecadação de ICMS sobre o combustível, é uma das maiores receitas que os estados têm hoje. Os estados estão em um período péssimo em termos fiscais, né? Ainda mais com o ano 2020 sendo um ano que o PIB brasileiro caiu quase 5%. E, além do mais, tem até um aspecto também até ambiental, né? Você baixar imposto de um combustível fóssil em plena discussão de transição energética, acho que politicamente não é correto. O que eu acho que tem que ter a discussão tributária tem que ser focada na questão da eficiência da cobrança do tributo. Quando eu falo de eficiência, é que eu te falei, é combater a enorme sonegação que existe hoje no Brasil. Redução de preço, né, Denise? Vai acontecer na hora que o preço do petróleo cair, na hora que o real valorizar mais frente ao dólar, tá certo? E a gente também tem que ter muito cuidado, o governo, em passar para a sociedade uma informação que não é verdadeira, como se todo o problema do caminhoneiro pudesse ser reduzido à questão do preço do diesel. É muito mais ampla a discussão. A gente sabe que hoje o problema do caminhoneiro é muito caminhão na estrada, a frota é velha, tinha que ter um programa de recompra de caminhão. Lá no governo do PT se incentivou com crédito subsidiado a compra de caminhões novos. De lá para cá a economia não cresce, né? Se a economia não cresce, a questão do frete não cresce. É melhorar as estradas, que no Brasil são péssimas, acelerar concessões para empresas privadas, né? Talvez discutir, quem sabe, um tema polêmico também, que é a criação de um fundo de estabilização, onde você poderia usar dinheiro de royalties quando o barril estivesse muito alto e evitar usar esse dinheiro quando o barril estiver baixo, né? Então, e discutir como é que a gente aumenta os outros modais no Brasil, ferroviário, dutos, cabotagem. Então, a discussão, essa que é a discussão que a gente precisa ter, porque é uma discussão estrutural, porque senão a gente, toda hora que aumentar o preço do combustível, a gente vai trazer esse fantasma aí, assombrando a economia brasileira, greve de caminhoneiro, a gente ficar refém de caminhoneiro, e não vai resolver estruturalmente o problema. Então, essa que eu acho que é a discussão que a gente precisa ter, uma discussão de tributo, sim, para cobrar mais eficiente. Eu acho que tem que ser no âmbito da reforma tributária, a gente tem que acelerar essa reforma tributária e discutir outras medidas, no caso específico do diesel dos caminhoneiros, um programa, como eu falei a você, com essas medidas. A impressão é que o governo quis dar um recado para os caminhoneiros, o presidente até agradeceu deles não terem levado adiante aquela greve que estava marcada para a última segunda-feira, mas inclusive PIS/COFINS, que o governo está prometendo rever agora, é exatamente o projeto de unificação que foi apresentado pelo governo. E se fala agora na possibilidade de a reforma tributária ser aprovada no prazo aí entre agosto e outubro deste ano.
Então seria um prazo muito curto e daria condições de se ah, esperar por esse prazo se houver outras condições. Inclusive, nós tivemos dois aumentos, reajustes neste ano, mas não necessariamente os preços do combustível vão continuar subindo, não é? Olha, Denise, eu acho que eu discordo um pouquinho de você, porque se a gente olhar o ano de 2020, né, no início de 2020, abril, maio, junho, o preço do barril caiu muito, né, em função das medidas do isolamento, né, ninguém saía de casa, ninguém viajava. A partir de julho do ano passado até dezembro, o preço do Brent cresceu quase 40%, em função da restrição de oferta feita pela OPEP, pela Rússia, né? E também, de certa forma, uma retomada da economia no hemisfério norte a partir de julho. Então, o preço do barril ano passado ficou na média de US$ 47. Esse ano, que vai ser o ano das vacinas, que a gente espera e torce para ter uma retomada do crescimento econômico, provavelmente a média do preço do barril que a gente trabalha é em torno de US$ 60. Né? Então, você vai ter pressões do preço do barril para aumentos de gasolina e diesel. Eu não sei como é que vai ser o comportamento do câmbio, né? Porque se o real voltar a valorizar frente ao dólar, ajuda muito a diminuir essa pressão do aumento do mercado Eu internacional. estava E se o considerando governo exatamente o dólar cumprir o nessa composição. prometido, né? E a gente torce para isso, não ter intervenção, não ter controle de preço na Petrobras, a gente vai ter aumentos de gasolina e diesel esse ano no Brasil, inclusive pressionando a própria inflação. Por isso que eu estou dizendo que a gente tem que discutir isso com maior profundidade, quer dizer, a questão do botijão de gás, a questão do diesel, a questão da gasolina, e não ficar só restrito a essa coisa de preço, sempre querer que a Petrobras resolva, que o governo resolva. A gente tem que ter soluções mais estruturadas que vão vir com reformas como a tributária. Eu estava pensando exatamente no dólar, que a expectativa é que haja uma acomodação, principalmente se toda essa agenda de prioridades que foi colocada pelo governo e pelo Congresso, se essa agenda seguir adiante, né? Isso cria um clima de maior confiança. Nós já tivemos uma repercussão no dólar também nesta sexta-feira, em função das declarações dadas pela equipe de governo que estava tratando dessa questão do diesel. Agora, eles reclamaram muito da instabilidade que é provocada pela fórmula de cálculo do ICMS. Daria para ter alguma alteração nesse sentido para se produzir uma estabilidade maior, para não ter essa alteração com muita frequência em relação ao ICMS, a diferença de um estado para outro, porque sabemos, inclusive, que tem essa questão de movimentação de um estado para outro em função de preços. Olha, Denise, eu acho que dá para melhorar sim. Eu acho, volto a dizer, a proposta do governo de ter um valor fixo para ICMS, ou também ser cobrado na refinaria, ou uma alíquota igual para em todos os estados, são propostas que merecem ser analisadas e discutidas, só quer dizer que eu acho que no âmbito da reforma tributária, né? E não significa necessariamente redução de imposto, significa maior eficiência na cobrança do imposto, né? Que hoje o problema todo é que o PIS/COFINS ele é um valor fixo cobrado dos combustíveis, enquanto o ICMS é uma alíquota que varia de estado para estado. E essa variação de alíquota, inclusive, é uma das causas da sonegação. Então, eu acho que há uma proposta para a reforma tributária de você ter uma monofasia, né? Ou seja, você implantar no Brasil um imposto ICMS único para todos os estados, que não rebaixa, né? Que não diminui a receita que eles têm hoje no combustível, né? Eu acho que essa que é a discussão que a gente precisa ter. É isso, nós ouvimos Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Um bom final de semana a todos.